A consolidação da emancipação política de Sergipe ocorreu no dia 8 de julho de 1820, um marco para a história política, social e econômica do Estado. Com a ajuda do historiador Luiz Antônio Barreto e do professor Lindivaldo Souza, os nossos repórteres vão mostrar no Terra Serigi de hoje quais os caminhos que levaram à emancipação, um símbolo de liberdade. A ligação com a Bahia, o comércio promissor da época, o sentimento que moveu os sergipanos, a assinatura da Carta Régia por Dom João VI há 191 anos e a importância da data histórica que pouco sergipano conhece. Nas ruas, muita gente não sabe o que se comemora no feriado de 8 de julho. O senhor lembra o que é comemorado no dia 8 de julho? Sinceramente, eu estou esquecido. Eu posso saber, mas não tenho recordação. Não lembro, não. Alguns só lembram com uma ajudinha. Não, é um dia importante para a Sergipe, você lembra? É emancipação política do Sergipe? Apesar de muita gente não saber ou mesmo lembrar, 8 de julho é uma data significativa para Sergipe. Um marco para o Estado que no passado ganhou autonomia política. Mas o Terra Serigi resolveu relembrar esse momento de conquista e mergulhou na história. Era século XIX e, apesar das potencialidades e riquezas, o território sergipano ainda era apenas uma província ligada à capitania da Bahia. Dos nossos engenhos e pastos saía boa parte da produção agrícola que abastecia grandes províncias lá fora. Mas essa história começou a mudar no dia 8 de julho de 1820, quando o rei de Portugal, Dom João VI, assinou a Carta Régia, que desanexou da capitania baiana o território de Sergipe. Era a primeira vitória do movimento que buscava a emancipação política de Sergipe. O Sergipe começou a pensar na sua emancipação quando descobriu sua potencialidade econômica e sua capacidade de resistir ao controle da Bahia. Porque na distribuição do esforço do Brasil daquele tempo, Sergipe, como outras províncias pequenas, menores, ficou encarregado de produzir gado e produzir açúcar. Esse gado e esse açúcar para abastecer as capitanias de Pernambuco e de Bahia, principalmente, enquanto essas grandes capitanias produziam para a Europa, produziam para a corte. Foi crescendo no território sergipano, que ficou livre durante muito tempo, entre o Rio Real ao norte, ao sul, e o Rio São Francisco ao norte, cresceu uma ideia de liberdade, uma ideia de libertação, uma ideia de emancipação. A insatisfação dos sergipanos era crescente, baseada em vários fatores. Conta-nos Felisbelo Freire, nosso clássico historiador, que o primeiro sentimento de natividade de nossa independência surgiu dos sergipanos frente ao invasor holandês no território. A guerra que se trava contra a invasão dos holandeses para a Bahia se torna um território sergipano, aniquilando, destruindo o gado, toda a plantação, e isso gera uma insatisfação enorme. Evidentemente que ao longo do tempo, quando o Sergipe passa a ser uma capitania controlada pela Bahia, houve a transferência da capital do Brasil, que era Salvador, para o Rio de Janeiro, o Sergipe passa a ser uma capitania dependente da Bahia. E é nesse período que Sergipe passa a ser controlada pela Bahia que nós encontramos uma maior cobrança de impostos. A questão mesmo da farinha, da fome, a própria Bahia desejava que boa parte da farinha produzida em Sergipe fosse para a Bahia, gerando mais ainda fome em Sergipe. A cobrança de impostos, vão ocorrer dois acontecimentos fora do Brasil, que é o casamento de um príncipe português e o terremoto de Portugal, em Lisboa. Para reconstruir Lisboa, se cobrou impostos à Bahia e a Bahia cobrou a Sergipe. Apesar da ideia de emancipação agradar muitos sergipanos, havia um grupo contra o movimento por entender que essa autonomia poderia prejudicar os negócios. E isso veio com a chegada de Dom João VI ao Brasil em 1808. Em 1820 já havia uma notícia de Sergipe, as pequenas freguesias que estavam crescendo, a produção econômica, os primeiros engenhos, o gado que sempre foi importante. E isso além da ideia mítica das minas de Itabaiana, minas de prata, além do interesse que a terra despertava
a espanhóis, portugueses e holandeses. Então, com a emancipação política, que é um decreto, uma carta régia de 8 de julho de 1820, Sergipe tornou-se formalmente independente. No entanto, essa independência não foi aceita. A Câmara da Bahia não reconheceu a independência, porque naquele momento, ao invés dela estar ligada a Dom João VI, ela estava ligada à Revolução do Porto, a Revolução Constitucionalista do Porto, em Portugal, que era liderada por Dom Miguel, filho de Dom João VI, irmão de Pedro I do Brasil. Daqui a pouco, mais informações sobre a Constituição do Império que colocou Sergipe entre as províncias do Brasil. A emancipação política de Sergipe resultou de uma luta madura. A reação da Bahia, rejeitando os fatos, criou obstáculos, gerou conflitos, mas de nada adiantou. A Constituição do Império colocou Sergipe entre as províncias do Brasil. Veja na segunda reportagem. Muitos questionaram o real valor do decreto, se foi realmente uma conquista dos sergipanos ou uma recompensa do Império. Na verdade, o que se contou durante algum certo tempo é que a independência de Sergipe foi um prêmio porque Sergipe não participou da revolta liberal de 1817 de Pernambuco, que era a favor da abolição da escravatura, de ideias liberais, enfim, para tirar Dom João VI do trono. Então, como Sergipe não aderiu, a revolta ela chega até Penedo, Alagoas, mas não chega nas terras sergipanas. Dom João VI doa, então, um decreto fazendo a nossa independência da própria Bahia. Evidentemente que Dom João VI não seria bobo de dar uma independência a uma região que não tivesse prosperidade, que não tivesse um relativo dependência, né, desenvolvimento, porque senão seria uma lei morta. Alguns fatos curiosos cercaram o movimento de emancipação política de Sergipe, como, por exemplo, a prisão daquele que seria o primeiro presidente da província sergipana, já emancipada, e que foi nomeado pelo rei, o português Carlos Bulamarque, que terminou não assumindo o posto. Então, isso levou um tempo. O presidente da província, nomeado em 20, chegou aqui em 1821, foi preso e mandado de volta para a Bahia e para Lisboa. Foram criadas juntas que governaram, juntas governativas, que eram substituídas umas pelas outras, até que é decretada a independência do Brasil em 1822, e com a independência do Brasil vem a primeira Constituição do Império do Brasil, em 1824, e nessa Constituição, Sergipe já aparece como uma província dentro da constelação brasileira. Bom, a partir daí foi irreversível, foi nomeado um governador e daí para cá houve alguma querela sempre, mas houve o predomínio da legalidade no sentido de, a partir de então, estabelecer um roteiro histórico, uma linha de tempo que vem até os nossos dias com os percalços que são próprios da evolução dos povos, tanto do ponto de vista nacional, as revoluções, os golpes, como do ponto de vista do próprio Estado, como a Revolução de Fausto Cardoso, a Revolução dos Tenentes. Outro fato curioso em relação à emancipação política de Sergipe gera dúvidas até hoje. Ao longo dos anos, os sergipanos comemoram a conquista histórica em duas datas, 8 de julho e 24 de outubro. Feliz de Sergipe que tem duas datas para comemorar. Uma desligando-se da Bahia, né, e a outra emancipando-se verdadeiramente como província, igual às demais províncias do Brasil, inclusive Bahia. Quando você abre a Constituição de 1824, está lá, Sergipe no meio das províncias grandes e pequenas do Brasil. Então, aí, o senador Cândido Mendes, autor do Atlas do Brasil, ele diz que essa data de 24 de outubro decorre da data de divisão territorial do Brasil. Que assim como a Constituição incorporou
definiu também os limites. Esses limites foram definidos através desse mapeamento. Polêmicas à parte, o desligamento da Bahia colocou a capitania de Sergipe e Del-Rey no rumo do desenvolvimento, não só político, como econômico e social. Foi em Sergipe que se construíram os fundamentos da cultura brasileira. Com Silvio Romero, com Tobias Barreto, com Felisberto Freire, com Manuel Bonfim, com João Ribeiro, com Jackson de Figueiredo. Não teve uma temática universal que os sergipanos não atualizassem o pensamento através das obras desses que eu citei e de outros muitos que o Brasil conheceu e que às vezes até a gente não conhece. A independência marca, portanto, a nossa própria independência política para conquistar a independência econômica. Veja que ao Inácio Barbosa pensar uma nova capital, transferindo São Cristóvão, ele pensava o quê? No Porto. E essa busca se dá pela independência política, se dá a partir de 1822. Então, os próprios camaristas, os próprios representantes locais começaram a pensar nessas mudanças de Sergipe a partir de seus próprios laços internos e não por questões ligadas à Bahia mais. Passados 191 anos do ato que marcou a história de Sergipe, ainda é preciso avaliar a importância do sentimento que moveu os sergipanos da época, que ajudou a escrever o destino do Estado até os dias atuais. Havia uma disputa muito forte entre os que apoiavam a permanência de Sergipe subordinado à Bahia por conta da atividade econômica e outros que queriam a independência, acreditando que livres se poderia produzir mais e poderia permitir o aparecimento, o surgimento de uma sociedade mais equilibrada, mais justa, mais livre aqui no território sergipano. E para que não só o 8 de julho, como todas as conquistas dos sergipanos que ajudaram a construir a história do Estado ao longo dos últimos séculos, possam ser valorizadas, historiador e professor defendem que o caminho é a divulgação e o incentivo. Será que a data de 8 de julho não é um momento que também temos que refletir, pensarmos, discutirmos, fazermos mais documentários, publicarmos mais livros, fazer eventos para discutir essa sergipanidade, essas nossas questões que têm a ver com a nossa independência? Sergipe poderia ensinar muito da sua história, do seu passado, para poder construir uma alternativa de futuro vinculada a essa luta, vinculada a esse tempo, e não ficar improvisando a cada momento sem dar resultado positivo. Uma excelente aula de história de Sergipe, não acha? E você pode ajudar a produzir o Terra Serigi. Mande a sua sugestão para o endereço eletrônico terraserigi@tvsergipe.com.br ou ligue para o número 3045 44 44. O Terra Serigi termina aqui. E não se esqueça, o nosso próximo encontro será sábado ao meio-dia. Até lá!